Tá começando aqui já. Tô aqui sozinho. Tá? Pessoal, Vanessa, seja bem-vinda. Patrícia, Ninha, Bubalino. Rapaz, eu tô surpreso que tá desenvolto, tá muito bacana. Eu achei que não fosse chegar nesse momento. Derrubaram a gente, mas a gente tá aqui, firme e forte, recomeçando. Deixa engrenar um pouquinho mais a turma. Boa noite, querida. Deixa engrenar um pouquinho mais aí para Carlos André voltar e a gente continuar, que a conversa tá maravilhosa. Eu tô besta com a desenvoltura e parceria e participação de todo mundo. É colaborativa, tem que vir com participação de todo mundo. A gente tá fazendo isso com o maior prazer do mundo para que a gente consiga receber vocês e trocar essa experiência que tá riquíssima, fantástica, adorando. Espera só um minutinho para Carlos André entrar, tá? Carlos André, já lhe chamei. Estão me ouvindo? Tudo ok? Jean-Claude, cara. Voltamos. Eu diria que poderosas forças internacionais não aceitaram a temática e impediram a continuidade desta transmissão aqui. Massiva. Estamos à resistência. Exatamente. Carlos, ó, eu vou me dar duas negativas. Eu estava muito feliz, ansioso até, disse a você hoje, disse aqui em casa que estava muito empolgado para fazer essa nossa live. Essa é a minha primeira live. Minha, que é nossa. Não poderia ser um grande convidado e ser a plateia fantástica que está participando e dando uma maior instigação. E duas coisas eu disse assim, rapaz, eu não vou virar a hora porque é muito tempo, porque a gente vai esgotar bem, 30 minutos, 40, começar a dizer que tá bom. Não tá bom não tem fim, essa conversa tá ótima. E a outra coisa, Sim. Não há como não agradecer a presença da turma. A galera tá muito boa, tô com muitas perguntas para fazer aqui, Carlos, que eu acho que a gente pode agora entrar mais nessa vibe de responder algumas instigações, às vezes nem é resposta, nem é pergunta, é só discussão participativa com a gente. Tá Bacana? bom, tá certo. Daqui do meu cantinho, eu queria mandar um beijo no coração para Verônica Queiroz, que está aqui assistindo a live e figura muito importante para mim. Eu tenho uma pessoa que escreveu pra gente aqui, viu, que você sabe quem é. Sonali Macedo. A religião. Sonali, minha irmã, querida. Muito amor, meu velho, que saudade. Que beleza. A religião deu um grande salto em popularização nos séculos XV e XVI, com a incorporação de uma tecnologia revolucionária para a época, que foi a imprensa. Pode-se esperar o mesmo com as redes sociais? Tome pergunta boa. É verdade. E veja, esses saltos tecnológicos são muitas vezes, Sonali, todos, demonizados enquanto acontecem, né? Certamente lá no Egito Antigo, quando alguém deixou de fazer oralmente a transmissão das informações e começou a cunhar as primeiras bases da escrita, alguém disse: isso é um perigo. Então não devemos temer a tecnologia, porque quem decide o que vai fazer com a tecnologia é o ser humano. Quem decide o que vai fazer com a tecnologia é a cultura, é o conhecimento e a ação intuitiva do ser humano. Então, não querer que a tecnologia seja utilizada de maneira tranquila é um absurdo. É natural que a tecnologia vai ser utilizada. Agora, a forma como ela é utilizada, eu concordo plenamente com o paralelo histórico que foi traçado por Sonali. É semelhante o impacto e o que vai ser feito de agora por diante depende muito de todos nós. Hoje, por exemplo, conta-se na Europa milhões e milhões de europeus que se dizem cristãos sem igreja. Então eu lanço aqui a pergunta:
Há um movimento católico internacional, por exemplo, ao qual se filiam muitos, não é? Que são filiados ao grupo Kairos, que considera-se leigos independentes. Então, é perguntar-se qual a relação de cada um com a transcendência, com o clero, e qual a função, qual o papel que nós podemos oferecer e podemos aceitar em relação ao clero, em relação àqueles que são intermediários com a divindade, não é? E qual a diferença entre as hierarquias terrestres e as hierarquias celestes? Será que a hierarquia terrestre está reproduzindo bem o que diz a hierarquia celeste? Não é uma boa pergunta? Então, essa é a pergunta a ser feita. Essa é a pergunta a ser feita num momento de transformação tão poderoso como é o atual, que chega a ser chocante em alguns momentos. As mudanças vêm com uma rapidez tão grande que a gente fica meio perdido em alguns momentos. E essas mudanças não devem nos fazer perder. Você falou, antes dessa pergunta fantástica de Sonali, você falou lá no começo da outra live que a fotografia já veio como um revolucionador aí, já veio marcando sua presença e demarcando seu espaço. Isso é muito bacana. E eu vou voltar para a minha praia, que são as redes sociais. Imagina a gente agora, sem esse nível de tecnologia, para suportar uma pandemia dessa. Houve uma parecida com essa há 100 anos. Imagina a gente desconectado. Tem 1000 cenários hoje, como a Netflix, como a Globo, como os HBO da vida que fazem os streamings, eles baixaram a qualidade das suas transmissões para poder ter mais gente acessando e não cair, porque o momento pede isso. Ou seja, a tecnologia agora é salutar. A gente estaria muito pior sem o uso da tecnologia. E eu vou um pouquinho mais para trás, Carlos, há 20 anos, quando a imprensa, o jornalismo e a publicidade se viram que negócio de menino mijão é essa de tecnologia e internet. É o povo do computador. E dominou, passou uma rasteira nos negócios, nos mercados. Está todo mundo querendo entender o que é essa nova comunicação, esse novo jornalismo. Essa internet das coisas, das pessoas, das religiões, dos grupos, dos guetos. É fantástico esse momento. Eu acho que a pandemia está deixando todo mundo mais assoberbado ainda, porque está tudo na nossa mão. Isso. Olha, eu tenho um exemplo que me veio recentemente. Há uma pessoa muito querida que assina o último jornal impresso que ainda circula na Paraíba, que é o jornal A União. Sim. Só que nesse período atual, essa pessoa não quer pegar no jornal, porque tem receios, tem receio de que o jornal possa trazer o vírus. Então, essa pessoa teve que se adaptar a observar as notícias na tela eletrônica de um computador pela primeira vez. E está decepcionadíssima, porque ao invés de ter aquele cardápio enorme das 2 páginas abertas diante dela, ela é obrigada a seguir o cardápio que o editor escolheu. E é realmente o que acontece. Você, numa pequena tela, você vai ter, no máximo, se for uma tela de notebook, você ainda vai ter a notícia principal e um cardápio do lado. Mas não se compara ao setor de crítica literária, ao setor de artigos de grandes nomes, ao setor das entrevistas políticas, as grandes entrevistas do domingo, etc., que marcaram tanto a vida no Ocidente. Então, é preciso realmente suportar essas transformações e aceitar agora, saber vivenciá-las de maneira crítica, não de maneira alienada. Aline Oliveira, minha querida, lá de Fortaleza, que eu vejo de vez em quando, fico dando chauzinho para televisão para ela. Miguel Izone, querido, está presente aqui. Edson, meu amigo também de 20 anos. Essa minha turma veio prestigiar, viu? Minha irmã Rebeca. Que beleza. Turma boa. E eu tenho aqui a fala de Ana Aline. Aline Oliveira. Sabemos que as redes têm servido de campo de disputa entre religiões e contribuindo para a intolerância. Mas elas, as redes, também podem ajudar a combater preconceitos nesse campo? Há espaço para isso? Já ajudam. Se é possível observar, se a pessoa dá-se ao trabalho de observar, se a gente vai em busca daquilo que ajuda, daquilo que traz no centro o coração, tantos corações subindo aqui na tela, se você buscar, você vai encontrar quem faz isso. Só que eu repito, a audiência é menor,
a percepção das pessoas em torno desses esforços ainda não é suficientemente grande. E, desse ponto de vista, eu posso dizer que essa experiência de isolamento social, que é terrível, com a morte de milhares de pessoas, com a inexistência de uma cura, com a expectativa de que pessoas que não entendem do assunto consigam entender a necessidade do isolamento, com tudo isso, trouxe algo importantíssimo, que é a percepção de que aqui, na web, onde nós estamos agora, aqui nas grandes redes sociais, você pode fazer um uso mais sincopado, digamos assim, mais cadenciado, como é o caso de uma live como essa. Você pode fazer um uso com conteúdo, você não precisa estar correndo o tempo todo. E você não pode ver tudo, você nunca dará conta disso. Saiu agora há pouco uma notícia sobre um historiador que estão fazendo o banco de dados de todas as notícias que estão saindo na internet sobre a pandemia. O resultado é que não tem computador que chegue. Eu vou dizer mais que isso. Não tem historiador que dê conta. Exatamente. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso é simplesmente... Tem que conviver com isso. A gente vai conviver, essa nossa geração, vamos virar sem ter isso tão bem classificado ainda, Carlos André. É muita informação. Sem claro. contar as verdades, meias verdades e as mentiras. Isso. Olha, chamemos com outras palavras, né, para não cair, mas o fato é que quando você tem as meias verdades, você tem uma situação em que quem está recebendo, tendo consciência, em 10 segundos, bota num buscador, qualquer que seja o buscador, e vai saber se aquilo é verdade ou não. Então, desenvolver o espírito crítico é parte do processo. Carlos, passamos da nossa hora. Eu acho que tem nem que perguntar, que a gente vai continuar nessa fala boa, né? Olha, passamos, nem pareceu. Nem pareceu. Eu fico muito feliz de estar aqui e qualquer dia desse eu quero devolver realizando uma live com você. Tô dizendo não, vamos ficar, rapaz. Vamos ficar uma boa? Bora! Vamos, claro, zero bronca. Vamos, são quase 8h40. 9 horas a gente recupera essa instigação, certo? Tá bom. A gente pergunta de novo. Feito. Eu tenho um bocado de pergunta aqui. Eu tenho um grande abraço para Fabiano Nóbrega, um queridíssimo amigo. Chegou também Gustavo Rabai. Gustavo Rabai, meu contemporâneo do CA, Carlos André. No ano 90. Faz tempo. Tá aí. Beleza. Muito boa. Vanessinha Lins. Mano de Carvalho de novo, viu? Vem instigar a gente. Comente sobre o ateísmo nesse momento. Sim, com prazer, com prazer. O Brasil tem uma presença do ateísmo e se você somar os conjuntos que representam o ateísmo, superior a 1 milhão de pessoas já, segundo o último IBGE. É um número significativo, é evidente, num país com a nossa tradição de institucionalidade religiosa. Então, há uma presença muito forte. E os sem religião, que são aqueles que acreditam numa transcendência, mas não estão em nenhuma religião institucional, são 15 milhões de pessoas. Então, nós temos um número muito grande de pessoas que não estão institucionalizadas, mas que acreditam em algo no poder superior, e há um grupo muito significativo e com presença forte na vida acadêmica, que é o ateísmo. O ateísmo tem um papel preponderante, importantíssimo, no debate da diversidade religiosa, porque ele traz para a pauta o direito de não crer, o direito de não acreditar em Deus. E é um direito lícito como o de qualquer crença. É uma forma de crença, inclusive, considerada por boa parte da essência das religiões, é uma forma de crença. E uma forma de crença muito refinada quando se pega os filósofos do ateísmo. Quando se pega os filósofos que são do ateísmo, que pensaram o ateísmo, que ofereceram o pensamento para defender o ateísmo. Nosso querido amigo José Nivaldo Júnior, foi meu professor na faculdade, homem de marketing, é um exemplo disso. É um pensador, um historiador que conhece a religião, conhece o mundo, respeita e, ao mesmo tempo, mantém-se com o pensamento ateu. É uma crença lícita, é uma identidade que deve estar presente, inclusive, nos comitês de diversidade religiosa, que o Brasil ainda não criou na quantidade suficiente. Patrícia Barreto, minha amiga também de muito tempo, querida.
Professor, nas ruas ou nas redes, as pessoas são as mesmas. No entanto, o ambiente virtual possibilita um pretenso anonimato. Isso, a seu ver, tem contribuído para o aumento da intolerância religiosa? Olha, eu penso que as redes tiveram um papel, e aí essa constatação também para a Sonali e para outras pessoas que falaram do assunto, tiveram um papel de dar voz à opinião média, que antes era mais tutoriada, digamos assim. A opinião dos doutos, a opinião daqueles que se expressam melhor e que têm uma qualidade de formação superior. Eu não estou dizendo que isso é bom, eu não estou dizendo que defendo isso, eu estou constatando que isso existe. Então, essa opinião era, antes da estabilização do acesso geral à opinião de todo mundo, era uma opinião, digamos assim, dos formadores de pensamento. Hoje, qualquer indivíduo pode se transformar num formador de pensamento. E alguns desses formadores não têm capacidade crítica quase nenhuma. Pois é. É a pergunta de Igor aí, ó. Como surge uma religião? E é possível o surgimento de uma nova religião nos dias atuais? Sim, sempre. A religião surge... Sim, claro. A religião surge da necessidade de estabilizar, de construir um eufemismo para o desafio do homem na vida. O ser humano conhece a morte, ele sabe que vai morrer. Então ela estabelece as formulações. Agora, a motivação histórica varia de religião para religião. Por que determinada religião surgiu ali, surgiu aqui? O cristianismo, no caso, por exemplo, vem do pensador, dos grandes pensadores do deserto, dos pastores do deserto, dos teólogos do deserto. Minha amiga Vanessa do Vale, desde o comecinho está aqui com a gente. Um grande beijo. Muito bom lhe rever, inclusive online. Carlos, Ana Lúcia Galdino, outra amiga presente de muito tempo. Se Deus criou tudo, também criou a ciência. Não faz sentido negar algo criado para nosso usufruto. O cristão está mais convencido de que a ciência, como tudo mais, existe para tornar sua vida melhor? É uma boa pergunta para os cristãos, não é? Eu não posso responder aqui academicamente, não é? Eu aqui estou pela academia e o meu posicionamento religioso não vai ser levado em conta. Mas eu diria, se estivesse falando como os cristãos, eu lembraria o exemplo de tantos cientistas, nesse momento atual, por exemplo, quantos médicos, quantos enfermeiros, quanta gente de saúde que fez toda a formação dentro do cânone científico e é religiosa, e às vezes até, no momento de desespero, acaba a expressão da religião na sala, no corredor da UTI. Pois é. Meu amigo Carlos, a gente tem muita coisa para falar aí. Eu queria voltar. Você falou sobre, desde o começo a gente tem falado muito em fake news. A gente fez um certo pacto a não passar certos pontos, mas fake news está envolvida em vários aspectos de todos os campos da comunicação digital. Estou trazendo para mim, para voltar ao norteador da gente. Não vou perguntar, eu vou dar a minha opinião. A gente faz o quê? A gente briga, discute e deixa para lá. As mensagens vêm, as mensagens vão, são amigos queridos. Hoje eu vi um texto triste que dizia como aquele meu amigo consegue hoje compactuar com esse tipo de informação, sem a preocupação, olhando somente para um lado, e esse lado altamente cheio de agulhas e erros, notadamente, porque são conteúdos de apostas, são conteúdos... eu criei um argumento uma vez numa aula, que eu disse que a mentira continua sendo mentira, mesmo que ela lhe beneficie. Mesmo que você queira que aquela fake news faça muito bem, mas não pode fazer o bem porque ela é mentira. Assim, não é porque uma notícia é boa na sua informação, mas ela é falsa. E assim, como eu combate hoje na academia, na sala de aula, e olhando para a religião? Olha, vamos fazer um exemplo a partir do que a gente está fazendo aqui. Veja bem, nós dois temos posições religiosas, nós temos pensamentos individualmente referenciados que são bastante claros para nós em relação a esses assuntos, e nós estamos aqui fazendo, em homenagem ao público que nos acompanha,
o controle de nós mesmos para não apresentarmos aqui uma bandeira religiosa de um lado, uma bandeira política do outro. Perfeito. Então, Perfeito. é possível sim. É possível sim. Agora, é preciso querer e vamos ser muito claros, né? É possível querer e, ao mesmo tempo, não ter o rabo preso, né? É possível ser independente. É preciso ser independente. É na independência que você transforma o seu ambiente, que é um ambiente, um ambiente de intolerância, muitas vezes, você transforma num ambiente de libertação. Está aí já a informação sobre o recomeço, né? Se você quiser fazer, já pode ir direto, eu estou aqui a postos, empolgado. Eu estou ouvindo bem. Algo mais entrou. Tá vendo? Estamos bem de visitas. Abraço para meu amigo Raul, para o Wilton e para Eduardo Fernandes. Eita, não está me ouvindo? Pessoal, Carlos André não está ouvindo. É a segunda vez que acontece isso e eu vou recomeçar. Continue, o papo está muito bacana, tá? Eu vou cancelar aqui e recomeçar. Raquel Arena, coisa boa você aqui. Segura um pouquinho que vai chamar novamente, tá? Um minutinho só que a gente volta.